Questão número 5. No planeta Nerdia existem 3 espécies de nerds: os ET nerds, os UFO nerds e os OVNI nerds. A primeira classe dos ET nerds mente quando chove e diz a verdade quando não chove. A segunda classe, que são os UFO nerds, sempre mentem. E a terceira classe, que são os OVNI nerds, sempre diz a verdade. Certo dia, Bruberson, um nerd muito camarada, se encontra com 4 nerds e eles falam as seguintes frases. O primeiro nerd diz: hoje está chovendo. O segundo nerd diz: o nerd que acabou de falar está mentindo. O terceiro nerd diz: hoje não está chovendo. E o quarto nerd diz: o primeiro nerd mentiu, ou eu sou um ET nerd. Com quantos ET nerds Bruberson falou no máximo? Então essa parece uma questão muito complicada. Então vamos primeiro colocar a questão de quando que eles mentem. Então, uma coisa importante, vamos pegar. Temos 3 tipos: os ET, UFO, OVNI. Ok. Vamos fazer uma pequena tabela. E como diz Chico Buarque, um dia chovem, outro dia fazem sol. Então, vamos ver o que acontece. Os ET nerds sempre mentem quando está chovendo e sempre dizem a verdade quando faz sol. Os UFO nerds sempre mentem. E os OVNI nerds sempre dizem a verdade. Então, vamos analisar. A primeira frase, ela já é muito instrutiva. Porque veja só o que a primeira frase está dizendo. O primeiro sujeito que apareceu diz assim: hoje está chovendo. Veja que esse sujeito não pode ser de forma alguma um ET. Por quê? O ET sempre mente quando está chovendo. Então, se estivesse chovendo, ele nunca iria dizer hoje está chovendo. Porque se estivesse chovendo, ele ia dizer hoje não está chovendo, porque estaria mentindo. Por outro lado, se não estivesse chovendo, ele sempre diria a verdade. Então, se hoje estivesse fazendo sol, ele não iria dizer hoje está chovendo, porque ele é obrigado a dizer a verdade nos dias que fazem sol. Então, um ET nerd nunca diz hoje está chovendo. Isso é importante. Um ET nerd nunca diz hoje está chovendo. Então, quer dizer, no máximo, o Bruberson vai conversar com 3 ETs, nunca 4. Então a gente já exclui, esta informação já nos exclui uma possibilidade. Bom, como que a gente vai fazer então? Novamente eu vou usar a opção de trabalhar o que acontece num dia de chuva. Então vamos fazer para a gente ficar mais divertido. Um dia de chuva e um dia de sol. Vamos ver qual que é as possibilidades. Bom, o X nunca vai poder ser um ET. Então, vamos ver o que acontece. O que seria o X, o Y, o Z e o W? Esta é a sequência que aparece aqui. Ó. X é o primeiro, Y é o segundo, Z é o terceiro e W é o quarto. Então, vamos analisar. Se o X não pode ser um ET, e ele diz, vamos analisar o que acontece num dia de chuva. Hoje está chovendo, então está dizendo a verdade. Então ele só pode ser um OVNI. Esta é a única possibilidade possível para o X. Bom, a segunda pessoa, o Y, diz o quê? O primeiro nerd, que é o X, acabou de mentir. Então, quem está mentindo é o Y, porque o X disse a verdade.
O X disse que hoje está chovendo. Então, como está chovendo, ele pode ser um UFO, que mente sempre, ou pode ser um ET. Então, existe uma possibilidade real do Y ser um ET. A terceira pessoa diz: hoje não está chovendo. Isto é uma mentira, porque está caindo um pé d'água. Então, as duas possibilidades é que também ele seja um UFO ou ele seja um ET. Então, temos já 2 ETs aqui. Vamos ver se ele consegue 3. Se ele conseguir 3 aqui, acabou o nosso problema. Já sabemos que é 3. Mas aqui vai acontecer uma coisa engraçada. Veja o que ele diz. O último diz assim: o primeiro nerd mentiu ou eu sou um ET. Bom, então vamos analisar. Eu sei que o primeiro nerd não mentiu. Então quer dizer, a primeira alternativa é falsa. Só que temos 2 coisas para analisar. Então, ou isso aqui é totalmente uma mentira, ou a gente não sabe se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade. Então, vamos ver. Ele pode ser um ET? Pode. Quer dizer, se ele for um ET, ele nunca iria poder dizer que ele é um ET num dia de chuva. Certo? Você concorda que se ele fosse um ET de fato, ele não poderia dizer eu sou um ET num dia de chuva. Então, quer dizer, se é um dia de chuva, as 2 informações não podem acontecer. Ele nunca iria poder dizer que que ele é um ET, então essa informação aqui seria mentirosa, e ele também nunca poderia dizer que o primeiro nerd mentiu, porque o primeiro nerd está dizendo a verdade. Então ele mentiu nas 2 afirmações. Então esta possibilidade é totalmente falsa. Então a única possibilidade possível é de ele ser um UFO. Ele não pode ser um ET, porque ele não poderia dizer que ele é um ET num dia de chuva. Estamos considerando aqui o caso quando é um dia de chuva. Bom, então aqui só tem 2 possibilidades. Vamos ver o que acontece agora no X, Y, Z e W num dia de sol. Bom, X diz: está chovendo. Uma mentira deslavada, porque está um solzão de rachar mamona. Então, e a gente já viu que ele não pode ser um ET, nunca. Então ele só pode ser um UFO, que é o que mente sempre. Bom, o Y, agora o Y está dizendo que o nerd que acabou de falar está mentindo. E isso é uma verdade. O X disse uma mentira. Então o Y está dizendo a verdade. Para ele dizer a verdade, ou ele é um OVNI, mas existe uma outra possibilidade de dizer a verdade. Já que é um dia de sol, ele também poderia ser um ET. São as 2 possibilidades possíveis para o Y. Ele poderia sempre dizer a verdade, ou ele está dizendo a verdade porque é um dia de sol e ele é um ET. Bom, vamos ver o Z. O Z está dizendo: hoje não está chovendo. Uma verdade. Então, de novo, ele poderia ser um OVNI, que sempre diz a verdade, ou um ET. Um ET sempre vai dizer: hoje não está chovendo. Se tivesse chovendo, ele diria uma mentira. Se tivesse sol, ele diria uma verdade: hoje não está chovendo. Então, um ET sempre diria essa frase. Então, o Z também pode ser. Agora, vamos ver o que acontece com o último. O primeiro nerd mentiu, ou eu sou um ET. Esta frase pode ser verdadeira, porque sabemos que a primeira afirmação é falsa. A primeira afirmação é verdadeira. O primeiro nerd mentiu. Então sabemos que isso é verdadeiro. E, por outro lado, se ele for um ET, ele pode dizer que ele é um ET no dia de sol. Então essa segunda frase também pode ser verdadeira. Então a frase inteira é verdadeira, porque as 2 afirmações, quer dizer, uma das afirmações é verdadeira. Quando você tem uma situação de ou, qualquer uma que for verdadeira faz com que a frase seja verdadeira. Veja só de novo. A primeira frase é verdadeira porque o primeiro nerd mentiu. Então isso já torna a frase inteira verdadeira.
vamos, talvez vocês não estejam acostumados com isso, porque quando a gente fala ou na língua comum, a gente fala assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra. O ou em matemática ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. Pode acontecer ou uma, ou outra, ou as duas. Qualquer possibilidade. Se uma for verdadeira, a frase é verdadeira. Se a outra for verdadeira, a frase é verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, a frase é verdadeira. Não necessariamente você precisa que as duas afirmações simultaneamente sejam verdadeiras. Então a frase que o W disse é verdadeira. Para ele ser verdadeira, ou ele é um OVNI, que sempre diz a verdade, ou ele é um ET, porque no dia de sol os ETs também dizem a verdade. Então existe a possibilidade de 3 pessoas nesta conversa serem um ET. Então a maior possibilidade possível, e agora eu perdi a minha folha que está aqui embaixo, a maior possibilidade possível de Bruberson ter encontrado ET Nerds é 3 ETs.